Olá, me chamo Gustavo André, sou médico ginecologista, especialista em infertilidade conjugal, represento a clínica Reproduce em Sorocaba, interior de São Paulo. Neste vídeo abordarei a endometriose, doença crônica que acomete 1 em cada 10 mulheres entre 20 e 50 anos. É uma das principais patologias que o especialista em infertilidade se depara no consultório. A endometriose é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por dores que pioram tipicamente no período menstrual e, frequentemente, dificuldade para engravidar. O tecido denominado endométrio é tipicamente encontrado na porção interna do útero, região que se prepara mensalmente para receber o embrião. Quando esse tecido implanta em outras regiões que não a porção interna do útero, passam a ser chamadas de ectópicas. Este tecido ectópico responde aos hormônios femininos, principalmente ao estrogênio, proliferando e descamando mensalmente, o que leva a um processo inflamatório da região acometida. Existem várias teorias sobre a causa da endometriose, porém nenhuma é clara para explicar todos os focos da doença. Provavelmente uma somatória dessas teorias é que explica realmente as principais focos, os principais acometimentos, as principais regiões da doença. A chamada menstruação retrógrada, ou seja, o retorno do sangue menstrual pelas trompas, somado ao sistema imunológico deficiente, causam essa inflamação. Questões genéticas certamente estão envolvidas, já que encontramos endometriose 6 a 9 vezes mais quando há um parente de primeiro grau acometido. Vários órgãos e estruturas podem ser acometidas pela doença. Na maioria das vezes, ocorre na região inferior do abdômen, a região chamada pélvica. Agora eu vou falar sobre os principais sintomas que acometem as pacientes com endometriose. Dismenorreia, cólica menstrual intensa, dores profundas durante a relação sexual e a infertilidade são os principais acometimentos dessa doença. Na evolução do quadro, a dor abdominal pode passar a ser constante e, dependendo do local acometido, pode ocorrer sintomas relacionados ao intestino e à bexiga. Em cada uma das regiões acometidas ocorre um processo inflamatório, que se acentua a cada menstruação, levando à formação de aderências, ou seja, estruturas que se grudam umas às outras. Tanto o processo inflamatório por si só, assim como as alterações da anatomia em decorrência da formação de aderências, são os responsáveis por levar ao quadro de infertilidade. Então, a infertilidade pode ocorrer na endometriose por fechamento ou distorção das trompas, piora da qualidade ovulatória, a dificuldade na subida dos espermatozoides, o processo da fecundação propriamente piorado, além de poder interferir na implantação, no grudar do embriãozinho no útero. Sobre a classificação da endometriose, a endometriose pode ser dividida basicamente em 3 tipos. A ovariana, chamada de endometrioma, a peritoneal ou superficial, ou a profunda, que, como o nome sugere, acomete regiões mais profundas da pelve e tende a ser mais sintomática e com formação de aderências mais intensas. Há ainda uma outra classificação, que é a classificação cirúrgica. Se divide em mínima, leve, moderada e grave. Essa classificação leva em conta o número de focos, a profundidade e as regiões acometidas. A grave ou grau 4 tem aderências tão importantes que todas as estruturas posteriores ao útero ficam tão grudadas que o cirurgião, ao se deparar com essa situação, passou a chamar de pelve bloqueada. Também pode causar sintomas urinários ou intestinais como dor, mudança no ritmo da bexiga ou do intestino ou ainda sangue na urina ou nas fezes no período menstrual. E como é feito o diagnóstico da doença? O diagnóstico é feito pela suspeita clínica, exame físico, somado aos exames de imagem. Dentre os exames, destacam-se a ultrassonografia transvaginal, principalmente se realizada por um especialista em endometriose, e a ressonância magnética. E quais são os tipos de tratamentos existentes? Na endometriose, é importante entender qual caminho a paciente quer percorrer. O que é mais importante para ela naquele momento? Há um desejo reprodutivo ou não? A dor, ela leva a uma piora da qualidade de vida?
O primeiro tratamento a se pensar, quando o foco é a melhora da qualidade de vida, é o hormonal. O princípio é diminuir e estabilizar o estrogênio da mulher. Isso pode ser feito com medicação por via oral, injetável ou com DIU hormonal. Tenta-se o tratamento clínico e, se os sintomas diminuírem, cólica menstrual mais branda, a dor durante a relação sexual ausente ou fraca, ou dores esporádicas ao longo do mês diminuindo, isso deverá ser mantido, ou seja, o tratamento clínico ele deve ser mantido enquanto a doença é acompanhada de tempos em tempos, através de entrevista, exame físico e exame de imagem. Caso não haja sucesso com o tratamento medicamentoso, opta-se pelo tratamento cirúrgico. A videolaparoscopia é a melhor opção, especialmente se realizada por médico habituado ao manejo da doença. Por um outro lado, se o foco do tratamento for a infertilidade, não podemos optar pelo tratamento medicamentoso, já que isto diminuiria o estrogênio e bloquearia a ovulação, impedindo, consequentemente, a gestação. Sendo assim, ficamos com a opção do tratamento cirúrgico ou de terapias de reprodução assistida, em especial a fertilização in vitro. O tratamento cirúrgico deve ser pensado principalmente em pacientes jovens e quando não houver outros motivos de infertilidade associados. Dentre as terapias de reprodução assistida, ganha grande destaque a fertilização in vitro, já que este é o único tratamento em que as aderências às trompas não vão interferir no resultado. Além disso, com as medicações para o processo da fertilização, é possível potencializar a quantidade e qualidade da ovulação, promover fisicamente a fecundação e melhorar o ambiente uterino para que ocorra uma maior taxa de implantação. Portanto, a cirurgia é uma das opções para o tratamento da infertilidade. Porém, é necessário levar em conta alguns pontos. Número 1. A doença não tem cura, por mais brilhante que seja o cirurgião. Poderá ocorrer uma melhora do ambiente inflamatório e inclusive da anatomia, o que vai favorecer a gravidez. Porém, ainda a maioria das pacientes não conseguirão engravidar após a cirurgia. Caso a paciente tenha acometimento dos ovários, um cuidado especial, os endometriomas, deve-se ter um cuidado extremo em não diminuir a reserva ovariana dessa paciente. Se ela tiver mais que 33 anos ou já tiver sinais de reserva ovariana diminuída, é fundamental alertar que a cirurgia pode piorar as chances de gravidez, mesmo que ela opte depois por realizar o tratamento da reprodução assistida. Se antes da cirurgia já houver acometimento das tubas uterinas, em especial se houver a obstrução dessas trompas, raramente o cirurgião vai conseguir corrigir a anatomia a ponto de o casal conseguir engravidar posteriormente. É um tecido extremamente delicado e isso faz com que muitas vezes ele volte a fechar após a cirurgia. Se houver, além da endometriose, ainda outro fator que dificulte a gravidez, por exemplo, quando há um fator masculino associado, em especial se este for grave, deve-se pensar em realizar a fertilização in vitro diretamente. Se já houver indicação de fertilização in vitro, raramente uma cirurgia vai melhorar a taxa de gravidez para a fertilização, então não se indica cirurgia nesses casos. Existe alguma forma de prevenção da doença? Não existe uma maneira clara de se prevenir a doença. Bons hábitos de vida podem diminuir a chance do acometimento, porém, não é muito claro esta relação. Recomendamos atividade física moderada e regular, hábitos alimentares saudáveis, incluindo fibras, vitaminas e menor consumo de carne vermelha. Especula-se que a diminuição do consumo de glúten também possa ser interessante. Já, uma vez que o quadro está diagnosticado, ou seja, essa paciente tem endometriose, deve-se sempre fazer o bloqueio da ovulação e da menstruação, pois com isso bloqueamos o estrogênio e diminuímos a velocidade de progressão da doença. Importante, isso deve ser feito apenas se a paciente não desejar engravidar. Resumindo o que foi visto nesse vídeo, a endometriose, portanto, é uma patologia crônica, incurável, que piora a qualidade de vida da maioria das pacientes,
levando a um quadro de dor pélvica e infertilidade. Por ser um quadro que não abandona a paciente, pode causar outros distúrbios como depressão, instabilidade emocional, insônia, diminuição do rendimento no trabalho e das atividades diárias e até faltas no trabalho por agudização da dor, pelo quadro clínico doloroso. Somado a isso, muitas pacientes têm dor para manter as relações sexuais, além da infertilidade, o que pode muitas vezes atrapalhar o relacionamento com seus parceiros. É certamente uma grave doença com baixa mortalidade, mas altíssima morbidade. Gostou desse tema? Quer saber mais? Acesse nosso site, blog ou redes sociais. Deixe sua mensagem, crítica ou sugestão, que terei o maior prazer em lhe responder. Muito obrigado!